O que há para ver no Orestes, documentário de 2015 de Rodrigo Siqueira? O título alude ao herói da trilogia Orestes, de Ésquilo, o primeiro dos grandes tragediógrafos gregos, que compôs sua obra no período de ascensão da democracia ateniense. Orestes, a tragédia, é um jovem que assassinou a própria mãe, Clitemnestra. Por isso, ele deve ser punido com a morte, ao menos segundo a lei de Talião, que consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena. Essa é a forma mais arcaica de justiça, que não por acaso perpassa toda a antiguidade, e que pode ser apropriadamente chamada de justiçamento ou de retaliação. Na Oreste, essa forma de justiça é representada pelas fúrias, ou as eríneas, que são as deusas arcaicas da justiça, que perseguem Orestes e exigem o seu sangue. Para elas, nada importa que o crime de Orestes tenha seguido a lógica idêntica, ainda que ele mesmo tivesse muito mais dúvidas quanto à solução, a lógica de justiçamento. Orestes matou a mãe porque ela, por sua vez, matou o marido e pai de Orestes, Agamemnon, rei de Argos, num complô tramado por Clitemnestra com seu amante Egisto. E ela mesma tinha sua razão, vingar-se de Agamemnon pelo assassinato de sua filha Ifigênia, um sacrifício realizado para cumprir uma profecia que lhe daria vitória, Agamemnon, na guerra contra a Troia. E o ciclo de vinganças continua na história da família. Mas, para a sorte de Orestes, ele será poupado e inocentado através da intervenção da deusa Atena, Minerva para os romanos. Atena não é como as fúrias. Ela é um dos novos deuses olímpicos e a mais racional dentre todos os deuses, a própria deusa da justiça, a menos entregue às paixões. Na última das três partes do Orestes, ela irá conduzir Orestes a Atenas e submetê-lo a um tribunal. O tribunal imaginado por Ésquilo se tornou o protótipo do tribunal moderno. Ao final, a votação sobre o julgamento de Orestes termina empatada em 6 votos a 6 pelo júri popular e Minerva, seu voto de Minerva, decide em favor de Orestes. Em seguida, ela aplaca as fúrias e as integra à ordem democrática, sob outro nome, o de Eumênides. Bom, esse tribunal ele suspende a lógica da matança infinita, do justiçamento, através da intervenção conciliatória, anistiadora, da deusa Atena e do seu tribunal, que faz de Orestes uma espécie de um culpado inocente. A absolvição de Orestes inaugura a possibilidade de certa emancipação dos desígnios divinos através da prática política. E o que o filme de 2015 tem a ver com isso? Eu vou falar as cartelas com as quais o filme começa. Ele diz o seguinte: em 458 a.C., Ésquilo ensinou a tragédia Orestes. A tragédia culmina com o julgamento de Orestes, que matou a própria mãe para vingar a morte do pai. Perseguido pelas Eríneas, deusas da vingança, Orestes é levado ao primeiro júri popular de que se tem notícia. Sua absolvição põe fim ao olho por olho, dente por dente, e representa um marco civilizatório da cultura ocidental. Isso são as cartelas que estão presentes no início desse filme, do filme Orestes. Ainda a cartela diz: este documentário ao mesmo tempo se apropria e se distancia da história de Orestes. As entrevistas, sessões de psicodrama e o julgamento simulado a seguir são fragmentos de uma história em construção. Bom, a primeira imagem do filme já evidencia que o documentário trata da ditadura civil-militar brasileira. A gente vê um homem idoso entrar num prédio e ele se comunica com a equipe de filmagem do documentário e a gente entende que é um lugar que esse homem conheceu no passado. Depois a gente entende que esse homem é o José Roberto Michelazzo e o lugar em que ele está é o antigo prédio do DOI-CODE, em São Paulo, em que os inimigos do regime militar, como ele, eram presos e torturados. Aí ele diz: continua igualzinho. Puta que pariu, essa escadinha aqui não deixou saudade. O que conduz a gente a esse espaço? Pressentimos a violência do passado, mas não há nenhuma imagem chocante da tortura ou de seus vestígios. Mas a falta mesmo de vestígios é incômoda, porque mostra como a violência pode ser controlada, invisibilizada e sobreviver como fantasma. Mais tarde, em outra cena do filme, veremos o lugar tomado por várias pessoas que têm alguma relação com a violência urbana, em particular com a violência de Estado. E também, nas palavras do diretor Rodrigo Siqueira, gente da sociedade civil que não tinha nada a ver com o peixe. E esse é o primeiro de 4 encontros do grupo para sessões de psicodrama, que é um exercício de psicoterapia de grupo, que faz uso da representação dramática. E essas sessões são progressivamente intensas e catárticas. Nesse primeiro dia, as pessoas se apresentam uma a uma, e logo surge uma grande antagonista do filme, que é a Sandra Domingues, que é ativista de uma associação chamada Justiça que se Busca, que ela está sempre vestindo uma camiseta que ela ostenta essas palavras.
Ela acredita que a Constituição brasileira opera a favor da marginalidade, nas palavras dela, e se diz a favor do olho por olho, dente por dente, segundo as próprias palavras dela. A ressonância da Oreste aí é clara. A Sandra fala em nome de uma justiça arcaica, aquela que não passou por um marco civilizatório, segundo a cartela no início do filme, ou que não se vê compactuando com o modelo de civilização instituído. Aí no final desse dia de filmagem, o ex-militante Michelazzo, que foi torturado, né, ele fala para a Sandra sobre a resistência em relação à retórica do justiçamento a partir da experiência dele ter sido torturado. Ele diz que a questão não era o torturador que me machucou, a questão era o torturador que tinha dentro de mim. A terapia que ele fez, não foi para curar a tortura que me fizeram, foi para que eu não me tornasse o torturador também. Bom, esse é um momento crucial do filme que mostra tanto como a experiência brasileira se aproxima, mas também se distancia do Oreste. Mas se distancia ainda dentro de uma continuidade trágica, como uma possível quarta parte de uma possível tetralogia. O problema, como na Oreste que existe de fato, não é tanto a violência ocorrida no passado, e sim o desejo de vingança que deixa como resto no presente. Daí a necessidade projetiva de um marco civilizatório, conforme a introdução que o filme faz da tragédia de Jéssica. Ou seja, como curar o corpo social do desejo de vingança, através do qual a gente se iguala àquele que nos violentou. Bom, trata-se do momento de instauração da justiça através da formação de um campo comum de uma comunidade que nela se reconhece. Desejar um marco civilizatório, no caso brasileiro, é perguntar pela enésima vez que país é este, onde se funda como civilização. Nos momentos mais cruciais da nossa história brasileira, a resposta sempre veio da perspectiva do poder, de modo que nunca foi legitimamente respondida. Ao contrário da Oreste, a civilização aí já está fundada, mas fundada de uma maneira falha, que incapaz de reconhecer a violência que Michelazzo, o personagem, sofreu nos porões do doicode. E a falha de reconhecer a violência da tortura é tudo menos casual, é o próprio fundamento desse modelo civilizatório. É a violência soterrada para defender a civilização, em nome da nação, da pátria, defender essa civilização de seus inimigos, entre aspas. Legitima-se o trabalho sujo em nome de um ente ideal, um ente que nunca fala, nunca diz o que pensa ou o que deseja, nunca age, existindo apenas na cabeça e na retórica de seus dirigentes. Isso é um dizer da Marilena Chaui. E assim se legitima também o poder tutelar, protetor, salvador desse ente. A ditadura teve a coragem, entre aspas, ou melhor dizendo, a crueldade de dar nome a essa lógica, através da doutrina da segurança nacional. Doutrina que determina a existência de uma ordem e também dos inimigos da ordem que devem ser exterminados. O filme Orestes mostra não exatamente a barbárie anterior à civilização, mas o quanto de barbárie deixamos soterrar em nome da civilização que temos. E mostra como, ao deixar de julgar os crimes da ditadura civil-militar que se auto-anistiou, ela deixou um legado antidemocrático e exterminatório. Em primeiro lugar, sob a forma das práticas arbitrárias dos agentes da ordem. No outro eixo narrativo do documentário, de construção mais convencional que o restante do filme, o diretor Rodrigo Siqueira entrevistou os pais de 3 jovens da periferia de São Paulo, César, Luiz e Ian. A gente não vê os rostos desses jovens, a gente só conhece pelos nomes e pela narrativa que contam os pais. Os 3 foram mortos pela polícia e suas mortes foram prontamente justificadas pelo mesmo roteiro pré-traçado de roubo, perseguição e resistência seguida de morte. Ainda que as investigações conduzidas pelas próprias famílias, aí já tem uma ressonância dos restos do regime militar, em que os crimes do Estado também tinham que ser conduzidas pelas próprias famílias, e com algum apoio da Defensoria Pública, ainda que essas investigações não indicassem nenhum sinal de conflito com a polícia. Durante a ditadura, os chamados autos de resistência eram um roteiro rotineiramente reservado aos contraventores do regime. Inclusive, um dos 3 jovens, o Ian, foi enterrado como indigente no cemitério de Perus, que também foi destino dos restos de muitos dos contraventores do regime civil-militar. A diferença é que os inimigos extermináveis deixaram de ser os terroristas e passaram a ser os bandidos ou a marginalidade. Tudo isso entre aspas. Em segundo lugar, sob uma forma mais obscura, o legado antidemocrático perpassa todo o tecido social. O Rodrigo Siqueira, o diretor, ele é nascido em 1973, e ele disse numa entrevista em relação ao filme que ele é de uma geração que viveu um vácuo histórico. Os livros de história, diz ele, não contavam a história como foi. E é justamente esse vácuo que sempre me incomodou, porque a minha geração nunca entendeu direito o que aconteceu.
fecha a citação. Há um vácuo objetivo, digamos, que é aquele produzido, calculado, é a queima dos arquivos. Mas ao vácuo objetivo corresponde um vácuo subjetivo, como um trabalho do inconsciente de recalcar aquilo que a consciência não quer admitir. Quando consentimos em que os agentes da ordem apaguem os traços de sua violência que resguardam a impressão de ordem ou de civilização, a psique passa por um mesmo trabalho de policiamento. Administrar a violência não é só um feito do poder autoritário, é uma prática que nos implica e nos anestesia. E para que a violência policial não seja reconhecida como violência, pedimos mais e mais anestesia, mais e mais sedação. Por isso a visão da personagem da Sandra, que é a antagonista do filme, como eu falei, não é exatamente a do olho por olho, dente por dente, como ela mesma diz, mas é antes outra frase, uma frase que ela não diz, mas poderia muito bem dizer, que é do bandido bom é bandido morto. A lei de Talião, a lei das fúrias, né, é a da correspondência rigorosa entre crime e pena. É preciso ter matado alguém para que seja justo, ou seja, para que seja bom que essa pessoa seja morta. A construção do bandido bom é bandido morto, ao contrário, não exige que se tenha cometido um crime. Ela fala sobre a criminalidade como impressão de possibilidade de crime. No limite, bandido é tudo aquilo que não corresponde à impressão subjetiva de ordem. E morto não é bem um corpo morto, um cadáver. É um apagamento psíquico, um desaparecimento necessário para que a ordem se mantenha a nível da impressão. No momento, a Sandra diz que, ela fala o seguinte, no momento dessa sessão de psicodrama, uma vez eu presenciei um assalto com um linchamento, isso nas palavras dela, e eu não gostei do que vi. Não gostei da cena. Então, apesar de eu pregar isso, pregar o linchamento, eu não gosto de ver. Bom, ou seja, esse linchamento não é algo do agrado dela, mas esse dado sensível do homem que é linchado ou morto, segundo ela, não deve se sobrepor ao dado racional ideal de que é preciso, sim, ainda assim, linchar e matar. Quando o ex-militante Michelazzo fala para Sandra sobre a experiência de ter sido torturado, é isso que ele diz. Que se ela estivesse realmente implicada no desejo de vingança contra aqueles dos quais ela se sente vítima, ou ainda se ela estivesse realmente em uma situação de olho por olho, dente por dente, ela tentaria suspender esse ciclo de vingança, ela tentaria se curar de seu desejo. Trata-se de uma moral que o Michelazzo coloca, mas é uma moral conquistada a duras penas através da visita aos casos mais extremos e difíceis da vida em comum. E esse é o feito do trágico, como um regime, a sua autoridade. Para alguns autores, como Antônio Cândido, a mentalidade brasileira é historicamente antitrágica e conciliatória, de modo que relutamos ou recusamos olhar para os extremos e as aporias sociais. Enquanto esse diagnóstico é justo em relação à mentalidade brasileira, é outra questão. O ponto é marcar a dificuldade, tanto psíquica quanto sociológica, dessa racionalidade trágica. E o modo como, a sua maneira, ela é também conciliatória, fundadora de um campo comum. Um trabalho de anistia, portanto, mas não segundo o sentido da amnésia que prevaleceu no Brasil, o sentido do apagamento, e sim segundo o sentido, que é um outro sentido que a palavra anistia tem, de anamnesis, de reminiscência, movimento de trazer a consciência. Esse é o trabalho de uma autêntica comissão da verdade. Esse não é um trabalho fácil, especialmente para a nossa razão já tão civilizada, entre aspas. Na verdade, é uma contradição. Como o nosso desejo pelo fortalecimento da democracia, que o diretor Rodrigo Siqueira expôs como uma motivação para fazer o filme dele, pode conviver com o olhar para o negativo, para esse lugar sem desejo, onde se faz o trágico. E como é possível suspender aquela voz acomodada que diz que está tudo bem, no fim das contas, que não é possível que estejamos tão lançados assim na barbárie, etc. Se a Oreste é um marco civilizatório na cultura ocidental, como diz a cartela no início do filme, a civilização não seria uma espécie de uma conquista definitiva? Essa é uma das leituras possíveis da Oreste, que parece prevalecer, por exemplo, nas faculdades de Direito, em que a Oreste seria uma espécie de mito originário da justiça. O drama da Oreste seria, então, a jornada teleológica, uma jornada em direção ao fim, né? Ainda que penosa, dos poderes arcaicos à legalidade civil. E parece ser o que o diretor Rodrigo Siqueira de algum modo mirava.
Quando ele concebeu e realizou o filme, ainda na primeira metade da década de 2010, a presente década, ele tinha ainda certo receio, como ele diz, de que o filme teria vindo tarde demais. Um receio que, com o desenrolar da Comissão Nacional da Verdade, que estava acontecendo no primeiro governo da Dilma Rousseff, o próprio tema do documentário prescrevesse, é um termo jurídico para caducar, o próprio tema do documentário se perdesse, porque já teria sido feita uma Comissão da Verdade. Mas foi a própria comissão que caducou antes de deixar qualquer legado democrático consistente. Ao contrário, o que ocorreu no país foi uma polarização entre dois sentidos de civilização. A situação em 2015, quando ele fez esse filme, né, e comentou também sobre o filme, não era tão séria quanto em 2019, mas o filme tem sim uma seriedade e uma tragicidade de 2019. Se é possível uma leitura teleológica do Oreste, é possível também uma leitura verdadeiramente trágica. No regimento trágico não há de modo algum um marco civilizatório definitivo. O marco só existe em suspenso, como um momento utópico de exceção. Vide os versos 696 e 698 das Eumênides, que é a última parte da trilogia do Ésquilo, em que a deusa Atena proclama: aconselho aos cidadãos não cultuar nem desgoverno, nem despotismo, nem de todo banir da cidade o terror. O terror é aqui, segundo um registro freudiano, mas já conhecido de alguma forma pelo Ésquilo, as forças ingovernáveis, incivis e potencialmente disruptivas que paradoxalmente fazem parte da civilização. As Eríneas sobrevivem na ordem democrática como as Eumênides, mas continuam sendo manifestações da violência que precisamos sempre acolher e reconhecer sob todas as suas formas, em sua igualdade como violência, anterior ao juízo que determina que algumas, as nossas, são necessárias e que as outras, as deles, devem ser banidas, exterminadas. Bom, então encaminhando para a conclusão, de que modo que o filme realiza isso, ou seja, que escolhas formais do filme evocam isso que eu estou colocando aqui com esse olhar trágico. Aí eu retomo aquela oposição que eu falei entre os dados racionais ou ideais e os dados sensíveis em relação à moral da personagem da Sandra. A Sandra fez, pela via de um iluminismo obscurantista que nada tem a ver com a tragédia, uma escolha pela divisão hierárquica entre os dois campos, o do ideal e do sensível. Inclusive essa própria ideia de justiça dela, em que o ideal se sobrepõe ao sensível. Isso é um anteparo do olhar contra o real. Contra o que justamente Orestes quer olhar. Orestes é um filme cerebral, de alguma forma, sobre o qual muito pode se teorizar sobre os conceitos de justiça, civilização, etc. Mas o decisivo, o modo como se diferencia de um tratado sobre justiça, é o modo como nos implica, como nos leva a encarar o dado sensível. É sobre olhar e escutar. Mas o que há para ver? Não há nada que se ostente enquanto pura presença, enquanto choque. No filme as imagens de violência são raríssimas. O que há muito mais é o uso de telas pretas, que pontuam um filme. O que há para ver é algo em torno do vácuo que falou o diretor, Rodrigo Siqueira. Ou talvez um abismo. O abismo social é também um abismo do olhar. Uma frase clássica do Nietzsche: quando você olha muito tempo para o abismo olha para você. Olhar muito tempo não é meramente testemunhar, é também um trabalho de ficção, no sentido de ficção da palavra de feitura ou de tecelagem. Orestes se serve de instrumentos de ficção para olhar para o abismo, como o psicodrama e o tribunal simulado de um Orestes brasileiro. Isso é todo um outro eixo narrativo que eu preferi deixar de lado. E há um abismo em particular que interessa a Orestes, o abismo do olho no olho, de ver o olho do outro e ter o olhar devolvido, experiência que o Hegel chamou de noite do mundo, a experiência de que por trás da face do outro, que a gente preenche com as nossas fantasias especulares, que dizem respeito a nós mesmos, ou então de alguma riqueza subjetiva da humanidade humana, algo nesse sentido, por trás dessa face o que há é um vazio. Há no filme, no Orestes, né, uma enfermeira que trabalha num hospital de periferia, trabalha num hospital que atende a jovens de periferia que foram baleados, e aí ela diz para a personagem da Sandra o seguinte: você não consegue se colocar na dor do outro, a dor do outro não tem limite, só a pessoa mesma é que tem como fazer isso.
e só ela consegue encontrar o caminho para minimizar esse sofrimento. Infelizmente é assim. A percepção dessa condição é o que abre para o campo da política e para uma necessidade de fundação de um espaço em comum que não deve ser confundido com a compaixão, que querendo agarrar o sofrimento não pode dar conta de nenhuma distância. Em Orestes, os olhares olho no olho, que poderiam conduzir a alguma reconciliação, são em última instância sempre fracassados. Mas apesar do fracasso, deixa a tela preta ser ocupada pela política.